Meus amigos e amigas, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vozes do Futuro, um podcast junto com a Fundação Francisco Dornelles, onde todos vão ter voz. Pessoal, nosso primeiro convidado, claro, tinha que ser ele, Geraldinho, secretário da Juventude da gestão Dr. Silvio Mendes, da Prefeitura de Teresina. Tudo bem, Geraldinho? Tudo bem, Trabulho. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa, onde vai debater ideias, projeções, futuro, e a gente está muito feliz estar aqui presente para que a gente possa compartilhar um pouco das nossas vivências, experiências, e agora nós estamos com um desafio muito importante, conduzir a pasta da juventude na cidade de Teresina, que tanto precisa e necessita. Excelente. Geraldinho, antes da gente começar aqui, você pode só contar resumidamente para o pessoal como é que foi esse convite, como é que foi aceitar essa missão com o Dr. Silvio, entrar lá no primeiro dia na gestão e falar: hoje eu vou trabalhar pela juventude de Teresina. Como é que foi essa missão? Bom, é uma missão que começou em 2005, no processo de criação da Secretaria Municipal da Juventude. Quando o Dr. Silvio foi prefeito, eu fiz parte desse processo da criação da secretaria, no qual ela foi uma das primeiras secretarias de capitais do Brasil a ser criada, e o Dr. Silvio foi o primeiro prefeito que deu essa primeira iniciativa na sua sensibilidade à questão da nossa juventude teresinense. Logo depois foi criado o Conselho Municipal, no qual me tornei presidente do Conselho, e a gente começou a estruturar toda uma política pública na área da juventude teresinense, no nosso estado e nacional. E sempre atuei nesse segmento da nossa juventude comunitária, no qual eu assumi a presidência da Associação de Juventude do Estado do Piauí. E hoje a gente se sente muito feliz porque é uma pasta que a gente conhece muito bem e a gente está buscando implementar aquilo que realmente a nossa juventude precisa, necessita, em políticas públicas, em ações, em projetos que possam de fato impactar a vida da nossa juventude. A Secretaria, Trabulho, ela é uma secretaria de oportunidades. Qual é o papel da Secretaria Municipal da Juventude? É gerar oportunidades para a nossa juventude, em todos os aspectos. Nós somos uma secretaria de ações transversais, onde a gente faz uma interlocução, uma inserção também nas outras secretarias, facilitando o caminho dessa juventude ao acesso às oportunidades, tanto na perspectiva do meu primeiro emprego, a geração na questão do empreendedorismo e outras ações que possam dar dignidade e o protagonismo da nossa juventude teresinense. Excelente, Geraldinho. Hoje, no Piauí, principalmente em Teresina, nós temos um grande índice de nenéns, como nós chamamos assim, que são jovens que nem estudam nem trabalham. São jovens que estão ali em busca de oportunidade, terminaram ali o seu ensino médio, não estão ingressando no curso superior e nem estão entrando no mercado de trabalho. E que faltam essa oportunidade, esse garra de empreendedorismo, às vezes um curso, às vezes alguma coisa que vai virar a chave na vida desse jovem. Como é que você vê que a Prefeitura de Teresina, junto com a Secretaria da Juventude, pode estar ali junto com aquele jovem que está sofrendo justamente disso? Bom, isso tem sido um desafio imenso. A gente precisa compreender que essa nova geração de jovens, eles estão buscando oportunidades, mas hoje eles têm um recorte diferente. E a gente, através da secretaria, temos estimulado incessantemente até uma busca ativa desse jovem para que eles possam se adequar às necessidades desse mercado, E com o advento da tecnologia, as inteligências artificiais, ela tem desfocado também essa juventude da sua força de trabalho, que é tão importante e vital para as empresas, para as organizações. Mostrar para ele que a gente precisa avançar nessa expectativa dos novos arranjos de postos de trabalho. A gente fez agora recentemente a gente ofereceu uma oportunidade de emprego. Nós estamos com 100 vagas. A gente está conclamando os jovens que queiram oportunidade, pode procurar a Secretaria Municipal da Juventude. Nós estamos com 100 vagas que a gente ainda não conseguiu preencher.
E onde é que o jovem pode encontrar a secretaria, com quem falar? Você pode dar essa informação? Podemos sim, vocês podem estar entrando em contato aqui no WhatsApp da Secretaria, né, Municipal da Juventude, e procurar na sede da Secretaria, que fica ali ao lado do prédio da Prefeitura, no prédio Rosa, em frente à Praça da Bandeira. Ou você pode procurar os nossos canais, que tá no Instagram, né, @semjuve.the. Então você pode fazer essa busca por oportunidades. E a gente não consegue fechar as vagas porque muitos jovens, a gente precisa trabalhar essa questão, né, dessa geração nova, né, e as empresas têm sentido muita dificuldade. Às vezes elas têm a vaga, mas não tem um jovem com recorte, com a qualificação e com a preparação. E a gente esteve reunido com as empresas, Trabulho, para que elas pudessem, além de oferecer as vagas, mas que ela desse o treinamento, a preparação para que essa juventude possa assumir esses postos de trabalho. Então, juntamente, através da Secretaria Municipal da Juventude, a gente está trabalhando essas interfaces com as empresas, para que esses jovens possam ser absorvidos pelas empresas que tanto precisam e necessitam. É um desafio. A gente sabe que Teresina é uma cidade que ela tem uma escassez muito grande de oportunidades e a gente tenta criar, né, soluções. Esse é o papel da Prefeitura, é o papel da Secretaria Municipal da Juventude, criar oportunidade para essa juventude que precisa. Excelente, Geraldinho. Então quer dizer que tem sim oportunidade, você pode procurar a Secretaria de Juventude, sim, que estará esperando por você, não é mesmo? Isso, a gente vai até fazer agora um grande mutirão do emprego. Então nós vamos reunir mais de 40 empresas, elas vão disponibilizar as vagas de emprego e a gente vai estar comunicando a todos vocês desse grande mutirão de emprego para que a gente possa fazer a inserção desse jovem no primeiro emprego e a recolocação daqueles que hoje não estão trabalhando. Então, são oportunidades que a gente está gerando. Além disso, nós temos o preparatório para o Enem, que é o Proverte, que a gente já iniciamos isso. Nós temos também o preparatório para os cursos técnicos do IFP, já acontece todos os sábados. E nós vamos ter agora o preparatório para os concursos públicos. Então, você que precisa fazer um concurso público e às vezes você não tem dinheiro para pagar um preparatório, a Secretaria Municipal da Juventude vai estar oportunizando. E você pode estar nos acompanhando através do nosso Instagram, através do nosso portal juventude.teresina.pi.gov.br, onde você vai ter acesso a essas ações que a gente está oferecendo, né? Tudo isso é para que a juventude chegue ao seu objetivo, né? A qualificação, a preparação e uma oportunidade de trabalho no mercado aí que precisa. Excelente, Geraldinho. Às vezes tudo que precisa de uma oportunidade e ele não sabe onde procurar, né? Mas agora ele vai saber onde procurar e vai encontrar, porque tem sim muita oportunidade. Exatamente. E Trabulho, e a gente está iniciando agora um programa chamado, um projeto de orientação vocacional. Nós já começamos, nós já alcançamos 1.000 jovens. O que é o orientação vocacional? A gente vai atuar nas comunidades, nas escolas de 9º ano e de tempo integral. Qual é a nossa ideia? É estimular a juventude a sua preparação para o emprego e para o empreendedorismo. E além disso, orientá-los que carreira seguir. Muitos jovens, eles escolhem a sua profissão no preenchimento do formulário do teste do Enem. E a gente precisa fazer um trabalho de orientá-los para essa perspectiva de futuro, né, onde vocês trazem até o tema Vozes do Futuro, e a gente precisa dar oportunidade, voz para essa juventude, e a gente precisa trabalhar essas orientações vocacionais no desenvolvimento social de forma plena. E além disso, nós trabalhamos também orientação vocacional na área da cultura, do esporte, que são as habilidades criativas da juventude. A gente precisa ter uma mente criativa. Com o advento da tecnologia, às vezes a gente está deixando que as ferramentas tecnológicas que são importantes, elas fazer as criações, mas é necessário que essa juventude ela possa estar se alimentando com a mente criativa para trazer soluções, respostas positivas às suas necessidades da sociedade que tem diariamente. Excelente, Geraldinho. E falamos aqui de mente e desenvolvimento mental do jovem, e vamos falar um pouco também sobre a saúde mental da juventude aqui de Teresina,
porque é um assunto seríssimo, tem pessoas que sofrem todos os dias com isso e que às vezes não sabem que estão sofrendo com isso, às vezes não sabem o que é, não sabem identificar e precisam de um auxílio de um terceiro, de algum profissional, de algo assim. É sempre bom você buscar ajuda e às vezes ele não sabe onde buscar ajuda ou não tem acessibilidade a essa ajuda. Então, como é que nós podemos resolver esse problema? Bom, a questão da saúde mental, né, é uma questão que afeta diretamente a nossa juventude, né? E a juventude ela está numa fase de várias indagações, decisões, onde é uma transição para a vida adulta. Então isso acaba sobrecarregando essa juventude a responsabilidade de tomar certas decisões. Às vezes tem uma família que não é estruturada e às vezes isso acaba lhe acarretando responsabilidades que às vezes vai afetando a sua percepção mental, né? Então é por isso que vai ter agora, né, o mês de setembro aí, setembro amarelo, onde a gente vai estar focando essa questão da saúde plena do jovem, né? Então, que ele possa administrar o seu tempo, onde ele possa saber administrar as oportunidades, né, nessa fase que é tão plena, tão importante da vida, que é a juventude, mas que ele não precisaria sobrecarregar-se mentalmente em só nos afazeres, mas viver a vida de forma do lazer, da cultura, o relacionamento, a cultura de paz, os valores da solidariedade, o compartilhamento, então para que a gente possa ter uma vida mais plena. E a gente está tentando integrar na Secretaria Municipal da Juventude toda uma política junto aos setores da Prefeitura, reunindo profissionais, né, pessoas que tenham a especialização nessa área, né? A Secretaria Municipal da Juventude, nós temos um psicólogo, uma pessoa que contribui muito nessa perspectiva, e a gente também oferece, né, essa questão das tomadas de decisões, perspectiva de futuro, né? E a gente precisa avançar em ações, em políticas públicas que possa trabalhar essa questão da nossa juventude, porque é uma fase importante e se ela não for observada, ela pode trazer sérios problemas e sequelas para essa juventude que a gente já sabe as estatísticas no Piauí, né? Esse é um desafio onde todos nós temos que se ombrear, tanto o poder público, as famílias, a sociedade, ela precisa entender que essa responsabilidade ela é de todos nós, né? Às vezes a gente vê com o advento da tecnologia, as pessoas têm se desumanizado, elas não têm a sensibilidade de saber que nós somos seres humanos, e às vezes a gente querendo like, às vezes querendo só lacrar, e às vezes vai lá, quer falar 1000 coisas, achando que é o dono da verdade, onde nós somos pessoas frágeis, pessoas limitadas, e todo mundo tem as suas lutas, as suas dificuldades, e a gente precisa compreender isso. Eu acho que está faltando humanização, né? De compreender o outro, né? Saber tentar como ajudar aquele outro que tem as suas limitações. Todos nós somos limitados, né? E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente adoece do coração, do fígado, do pulmão, por que não adoecer também da cabeça, que é um órgão, né? E a gente precisa trabalhar ações e compreender isso também. Exatamente, concordo plenamente com tudo que você falou, Geraldinho. E nessa briga, nessa luta contra das políticas públicas contra os problemas mentais, contra a depressão, que é uma doença seríssima, que afeta nossos jovens, e ainda mais, muitos jovens têm levado um caminho para fugir dessas situações pelo esporte. Você vê que a Secretaria da Juventude de Teresina também tem optado pelo esporte. Como é que estão as ações sociais? Como é que está essa perspectiva na sua visão? Bom, a gente tem fomentado, né, a importância... a juventude ela tem um turbilhão de energias, né, hormônio, então ela precisa canalizar essas energias. E o esporte é o caminho necessário, né? Então, através da Secretaria da CEMEL, né? Então a Senjuve ela procura articular ações de incluir jovens
para que eles possam ter acesso a essa política do esporte, do lazer, da interatividade, né? Então, o esporte é o caminho importante e eu acho que a gente precisa democratizar, né, de fato, o acesso ao esporte àqueles que não têm essa oportunidade. O papel da Senjuve com relação a isso é fazer uma busca ativa daqueles jovens que por alguma questão não praticam esporte. Eu confesso, Trabulho, que eu nunca fui esportista. Eu nunca fui dado ao esporte, né? Mas no dia que eu quis jogar bola, não, bora, botar o Geraldinho aqui, eu fiz um gol contra. Aí quando eu fiz. Passou vergonha. Quando eu fiz esse gol contra, os caras não me colocaram mais para jogar. Então, praticamente ali eu fui tolhido de me desenvolver. Por quê? Porque eu era muito jovem, só porque eu cometi um erro, e ali gerou. Ninguém queria me botar no time. Né? E eu não podia ser o dono da bola porque eu não tinha dinheiro para comprar a bola, para botar. Não, então eu dou a bola, mas tem que botar no time. A gente precisa também trabalhar isso. Quantos jovens são excluídos de participar de coletividade esportiva porque ele não tem uma habilidade tal quanto o outro e aí acaba fazendo aquela seletiva. Então a Senjuve, ela proporciona essa ideia, essa percepção da empatia, aquele que não tem tanta habilidade, mas ele precisa praticar esporte, porque é vital para a nossa vida mental, a nossa condição também corporal. E aí eu fiquei tão assim desanimado que eu nunca mais pratiquei nada de esporte, mas eu tive a oportunidade de carregar a tocha dos Jogos Pan-Americanos. Nunca fui esportista, mas a vida me agraciou, onde eu fui escolhido pelo Comitê Internacional para carregar a tocha dos Jogos Pan-Americanos pelo trabalho social que a gente desenvolve em diversas comunidades, em vários projetos. Eu poderia ter sido um atleta e carregar essa tocha, mas não. E aí eu até pensava assim, poxa, eu nunca vou poder carregar uma tocha, ou assim, que eu achava muito bonita, aquelas aberturas das Olimpíadas, porque eu não sou esportista, eu não tenho nenhuma habilidade esportiva. E aí eu recebi o convite do Comitê Internacional, e ali passou um filme na minha cabeça. No dia que eu fiz o gol contra, eu disse, fiz um gol contra, mas eu acho que daqueles que... Nenhum segurou a tocha. Que eu segurei, né? Então, eu tive essa vivência interessante. E é por isso que na secretaria a gente vai começar a trabalhar a orientação vocacional para do esporte e a cultura. Porque a ideia nossa é incluir todos a fazer esporte, porque isso traz uma saúde plena, mental e física. Excelente, Geraldinho. E falamos em oportunidade, falamos na secretaria, falamos na prefeitura. E querendo ou não, quando nós falamos de Secretaria da Juventude, da prefeitura, é um órgão que está na política, que está junto com o prefeito e foi eleito pelo povo. E você também é um representante do povo. E a minha pergunta agora que estamos chegando ao final do nosso podcast, mas a minha pergunta agora como é que está a sua perspectiva sobre a oportunidade política do jovem, sobre exercer sua cidadania? Porque política é cidadania. Quando você tira seu título de eleitor ali com seus 16 anos, você está exercendo sua cidadania pura e plena. Você vira um verdadeiro cidadão brasileiro, onde você pode votar pelos seus representantes. Mas o jovem também pode ser um representante para a nova voz ativa dessa juventude. Como é que você vê que a Secretaria da Juventude, com a Prefeitura, está junto com os jovens que querem ter uma voz ativa? Trabulho, a gente tem observado que essas vozes da juventude ela tem cessado um pouco. Até porque hoje não se fomenta mais nas escolas a criação dos grêmios estudantis. Era uma militância. Claro, eu acho todos que... eu fui presidente de grêmio estudantil. O que me trouxe aqui foi a luta estudantil. Que eu comecei na sala de aula como líder de classe, depois fui para o grêmio estudantil, fui para a associação de bairro e a gente tem perdido isso. Então, assim, a gente precisa refletir na construção de novas lideranças e ela se faz na base. Dando espaço à juventude, ela se organizar em grêmios estudantis. E a gente tem visto que não tem sido fomentado isso. Tem tirado essa oportunidade, essa juventude, ela poder ingressar na vida política. Então, assim,
o nosso futuro, o futuro do nosso país, da nossa cidade, vai depender dessas novas lideranças. E a gente precisa construir ela muito bem. Elas precisam ter um sonho, uma missão que possa lhe mover. O que me trouxe até aqui foi o trabalho social, em cooperar e ajudar as pessoas. E o jovem não pode perder a esperança, né? Então eu acho importante esse podcast, eu acho importante trazer essas discussões, a importância dessa juventude se organizar nos bairros, nas suas comunidades, através de grêmios estudantis, que agora a gente está criando dentro da Senjuve, para que as associações comunitárias elas criem as diretorias de juventude. A importância de ter novos líderes comunitários, tendo sucessão. E eu fui presidente de bairro, um dos mais jovens do Brasil. Com 18 anos eu era presidente da Associação da Ilhotas, né? Eu comecei ajudando na associação de bairro. Eu era menor, eu era de menor e eu não poderia ser diretor porque eu não tinha maioridade. E quando eu completei 18 anos me tornei presidente. Então assim, é importante que a juventude ela se responsabilize pelo futuro. E o nosso futuro se faz no presente. Então, se preparando agora, com certeza você vai colher os futuros, você vai colher os frutos, né, do futuro. Então, assim, é importante que a gente possa aguçar na juventude a sua organização. Ela precisa, a gente garantir como poder público espaço para essa juventude se organizar, e a gente vai começar agora a desenvolver dentro das escolas de ensino médio, dos 9º ano, a iniciação, a organização dos grêmios estudantis, porque é algo que em 90, em 80, na década de 80, de 90, isso era muito mais forte, né? Então, a Câmara Municipal, os últimos vereadores que estão lá, eles são dessa leva dos grêmios estudantis, que hoje a gente praticamente... você não tem a percepção onde é que estão os grêmios estudantis, porque tinha os grandes congressos de grêmios estudantis que hoje isso praticamente foi dissolvido. Então, na Secretaria Municipal da Juventude, a gente está criando uma coordenação para fomentar a criação e a instalação desses grêmios estudantil, que é uma garantia de representatividade que está na Constituição brasileira. E aí a gente vai estar dialogando com os gestores, com os secretários, para que possa dar vazão a isso. Excelente, Geraldinho. Tudo que a gente precisa é de voz, é de oportunidade. Você contando sua história, eu lembrei até da minha aqui também, que você começou no futebol, né? E marcou gol contra. Eu era do futebol também, mas quebrei o pé e fiquei traumatizado, não joguei mais. Aí fui também presidente de sala, mas já fui vice-presidente. No tempo quando eu fui vice-presidente eu tinha 16 anos. Era filiado já aos progressistas, tinha 16 anos, aceitei essa missão. E no tempo me falaram, você é o mais jovem do Brasil, de todos os partidos, que está numa juventude. Como é que é? Aí quando eu fui pesquisar, tinham pessoas na juventude de outros partidos, de outros estados, que tinham quase 50 anos. Eu falei, meu Deus, esse cargo não é vitalício, assim porque você está numa coisa ali partidária, que é para ser, né, uma coisa mais jovem. Então... Esse pessoal às vezes fica olhando assim e pensa, meu Deus, a política está muito velha, eu não vou me encaixar. Mas tem sim espaço, tem oportunidade, tem que ter voz, temos que ter essa militância nas escolas, porque tem que começar, né, no estudantil, pedindo seus direitos, pedindo seus deveres, tudo isso eu acho também muito importante. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, uma conversa muito boa. Geraldinho, vou pedir para você fazer suas considerações finais para a gente. Trabolho, eu só quero lhe parabenizar pela iniciativa, né, pela tua proatividade, por ser tão jovem, tão comprometido com a representatividade juvenil. E você está no caminho certo, e que muitos jovens possam também se espelhar em pessoas que lutam por uma causa. A gente precisa ter causa. E que vocês não possam cessar e silenciar suas vozes, mas sabendo que o futuro ele se faz no presente, para que a gente possa ter uma sociedade mais digna, mais fraterna, mais humana. E eu quero parabenizar aqui a todos vocês que fazem esse podcast, e a gente se colocar à disposição como secretário municipal da juventude, contribuir para o desenvolvimento da nossa juventude. Parabéns. Excelente, muito obrigado, Geraldinho, por
por todas essas palavras. Fico até à disposição desse podcast também para caso qualquer movimento que a Secretaria fizer, trazer um jovem aqui para ter voz, porque aqui é um podcast para todos termos vozes. É para um podcast em que o jovem vai poder sentar aqui comigo, falar suas ideias, falar o que quer para o futuro. Então, é um espaço aberto. Quem você quiser também indicar para vir aqui, conversa com você conversa comigo, a gente traz. E só tenho que agradecer por você ter vindo aqui. Agradecer à Fundação Francisco Dornelles por estar aqui nessa parceria com o nosso podcast, estar nos ajudando a realização. E também ao Geraldinho por ter vindo. Muito obrigado. Amém. A todos que assistiram, muito obrigado pelo seu tempo, né? Por ter dedicado seu tempo aqui à juventude, ter dedicado seu tempo a saber melhor do que está acontecendo em Teresina e a você, jovem, saber que você tem oportunidade, tem espaço. E muito obrigado. Esse podcast aqui terá um episódio a cada semana, então vejo vocês próxima semana. Um abraço a todos.